Cara, você já parou pra pensar no que o ser humano é capaz de fazer? Pensa muito não. Vamos seguir né, no fácil. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que o ser humano é capaz ou não de fazer, só que em cima de uma bicicleta. Windbreaker é um ar sobre ciclismo de velocidade, onde os personagens disputam corridas de rua, levando o corpo e a mente ao extremo para conseguir feitos absurdos, como por exemplo alcançar velocidades mais altas que a de um carro, pular de uma ponte, usar um meio-fio para fazer uma curva ou posições malucas para supostamente aumentar a aerodinâmica e correr mais rápido. Isso tudo dá o hype que ela precisa de manter entretido e tal. É aquela mentirinha, né? Para que você fique sempre hypado para acompanhar as coisas. Mas o que a gente está aqui para discutir é, as coisas que acontecem, é poderzinho ou não é? Diferente de muitos mangás e webtoons de esporte, onde você tem poder, como por exemplo, literalmente poder, né? Como você tem, por exemplo, em Super 11, onde o boneco chuta uma bola e sai uma galáxia atrás, ou quando o cara chuta uma bola, sai uma bomba atômica, ele voa, os três criam asa de anjo, e eles são alienígenas, e Deus, e o diabo, e Jesus Cristo, e a Bíblia. Windbreaker se propõe, pelo contrário, a ser mais real, mais centrado na realidade, né? Onde você não tem técnicas especiais que soltam fogo e nem canhões laser, etc. Só que, em certos momentos, você fica meio assim, será realmente que isso é verdade? E é hoje que a gente vai responder isso pra você. E eu já te adianto uma coisa, a realidade é muito pior do que aparece no Windbreaker. A realidade parece que é o poder e o Windbreaker parece que é a realidade, né? A realidade parece que tem poderzinho e o Windbreaker parece que não. Presta atenção. Primeira coisa, qual a velocidade desses adolescentes, né, que parecem mais gangsters, conseguem correr? É possível correr a mais de 100 km por hora em cima de uma bicicleta? E não correr, porque você não corre em cima da bicicleta, mas pedalar é completamente possível. Desculpa por essa. A gente tem essa primeira notícia de que um ser humano consegue pedalar a 5 km por hora quando dois alunos ali estão conversando na sala sobre um novo personagem que vai entrar, que é o Monster. E o Monster, ele tem um vídeo na internet que tá rolando que ele tá pedalando a 100 km por hora. E esse é o primeiro baque que você tem com a história, se você não viu o Jay derrapando aquela descida de uma forma inacreditável. Mas esse é o primeiro grande baque, assim. É possível um ser humano pedalar a 5 km por hora? E é completamente possível. É tanto possível que o Windbreaker usa o mesmo exemplo que foi feito na vida real. E a realidade é mais assustadora do que o Windbreaker. O Monster está correndo a 100 km por hora. O recorde mundial de uma pessoa pedalar em cima de uma bicicleta do zero até a velocidade máxima é de 202 km por hora e ele é de um brasileiro. Essa velocidade é absurda, foi atingida por Evandro Portela e foi gravada. A gente pode dar uma olhada, vou deixar o link na descrição e vou mostrar aqui também um trechinho desse vídeo. Como funciona isso? Assim como em Windbreaker, existe um carro na frente dele, né? Esse carro serve para quebrar o vento, literalmente windbreak, diminuindo a resistência do ar, sendo assim possível que o ciclista atinja uma velocidade maior sem ser freado pelo vento. Dependendo da velocidade, o maior problema que você tem na hora de aumentar ainda mais a velocidade é o vento te freando. O Evandro começou pedalando sozinho, do 0 até os 50 km por hora. Nesse momento, quando ele atinge 50 km por hora, um carro passa por ele sem fazer nenhum movimento brusco, equipado com uma carenagem de acrílico para que crie o vácuo necessário, permitindo que o Evandro pudesse atingir velocidades maiores. É importante que esse carro não faça nenhum movimento brusco, porque qualquer instabilidade, o Evandro nessa velocidade pode ser arremessado para fora da onde ele está, e ele pode sofrer bastante com isso, obviamente. A velocidade mais alta já registrada por um ciclista foi a da Denise Miller-Koronek, que atingiu 296 km por hora no deserto de sal de Bonneville, em Utah, nos United States. Acontece que a diferença desse recorde para o recorde
do Evandro é que a Denise foi puxada. Então, o que ela fez foi manter a velocidade de 296 km por hora. Ela não atingiu a velocidade de 296 km por hora. Opa, burrão. Não é bem assim. Cometi uma pequena gafe aqui. A Denise foi puxada até os 160 km por hora. Depois disso, ela teve que acelerar dos 160 até os 296 km por hora. Então ela não manteve a velocidade, ela acelerou, só que dos 160 até os 296, ok? Além disso, a Denise estava fechada numa caixa, né? Se você ver o vídeo que eu estou deixando aí, ela é uma caixa bem colada no ciclista, então ela não oferecia nenhuma. Ela não teve que correr contra o ar em nenhum momento, não tinha nenhuma resistência do ar. Já o Evandro, mesmo que reduzida, teve que enfrentar um pouco as instabilidades que o ar pode trazer e um pouco de freio. Então ele teve um pouco mais de dificuldade para a realização do feito, além de ter aí partido do zero. Assim, respondendo a pergunta, é possível, é perfeitamente possível que a bicicleta não só atinja 100 km por hora, como ultrapasse e muito essa velocidade. Mas é possível que essa bicicleta, sem auxílio do carro, sem auxílio de corda, consiga atingir velocidades próximas de 100 km por hora ou 100 km por hora? Bom, isso nunca aconteceu na Webtoon, mas é uma dúvida que surge quando a gente está falando de velocidades tão altas assim, com auxílio desses apetrechos, né? E é possível atingir 100 km por hora somente com a bicicleta. Mas isso vai depender de diversos fatores, como por exemplo o terreno, se ele é uma descida ou uma subida, se a bicicleta é leve o suficiente, se o ciclista tem um preparo e a resistência do ar naquele determinado momento. Mas sim, é possível e já foi feito como está sendo mostrado aí. Inclusive esse canal, ele tem exatamente as coisas que a gente precisa. Então vai lá e dá um like, se inscreve e acompanha ele porque é bem legal. Bom, essa pergunta nos leva à nossa próxima e obviamente já foi respondida pela primeira, né? A gente já respondeu ela. É possível que a bicicleta corra mais do que um carro, como aquele monge correndo mais rápido que um carro? Dependendo do carro, é possível sim, como estou mostrando aí o Sasha correndo no meio dos carros na cidade do México aí. É possível sim, não só é possível, como já foi feito diversas vezes. Obviamente você não vai apostar uma corrida com um carro, mas é possível que um carro consiga correr menos do que uma bicicleta, dependendo do ambiente, dependendo da situação, etc, etc. E para fechar essa parte de velocidade dos ciclistas, que velocidade então que esses adolescentes aí troglodita correm? Porque não é possível, os caras parecem que são fisiculturistas. Bom, esses adolescentes trogloditas, que parecem fisiculturistas, se fossem correr como profissionais, eles correm em velocidades entre 40 km por hora e 60 km por hora. É a velocidade de um carro aí no meio da cidade, se a gente comparar eles com corredores profissionais. Dependendo da descida ou dependendo da situação, eles podem atingir velocidades superiores, ou próximas ou de 100 km por hora, que é o caso que a gente já discutiu antes. Então é entre essa velocidade de 40 a 60 km por hora, bem rápido, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as acrobacias, né? Essas maluquices que esses meninos aí fazem. É possível fazer isso na vida real? Bom, vamos dar uma olhada em algumas situações aqui. A primeira situação que a gente tem é aquela do Owen contra o Jay, né? Quando o Jay está quase ganhando a corrida, o Owen utiliza uma técnica onde ele utiliza o meio fio para fazer a bicicleta girar, para curvar, né, com a bicicleta, utilizando o terreno ao favor dele, fazendo a curva sem precisar frear. O que acontece? É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso, mas tem um pequeno detalhe. Essas bicicletas que são utilizadas no Windbreaker são bicicletas pensadas para velocidade. As rodas que elas possuem são bem frágeis e bem fininhas, você pode perceber. O que acontece aqui é simplesmente, se ele tentasse fazer isso com uma bicicleta dessa, provavelmente a roda ou quebraria ou ele seria arremessado para a parede, porque a bicicleta ela é muito leve e ela não aguenta esse tipo de pressão. Mas como é que isso é possível? Se você está falando que é possível, tem que ter uma prova, né? E é claro, eu tenho a prova aqui. Fábio Widmer, no canal dele, já fez isso. E eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha lá no canalzinho dele, pô, tá precisando, pequititinho, né? Então, como ele fez isso? Na descida, ele pegou a bicicletinha dele e deu uma curva sem frear, utilizando o meio fio ali como
o guia da curva, né? Mas como você pode perceber, é uma bicicleta preparada para isso, que é uma bicicleta de mountain bike, né? Que tem um amortecedor na frente, a roda é mais larga, ele consegue, né, absorver o choque da curva. Então, sim, é possível fazer, não com essa bicicleta. Uma outra acrobacia que é muito legal em Windbreaker é quando o Jay, ele vai fazer uma coisa, ele tá desesperado, que ele tem que entregar uma coisa para alguém, que eu não vou dar um spoiler aqui, quem leu sabe. E ele acaba... Primeiro que ele corre mais rápido do que um táxi, né? Ele tá falando, corre mais rápido que o táxi. O táxi pergunta pra ele, você vai correr mais rápido que eu? Sim, ele vai. E aí o que acontece? Ele decide pular uma ponte. Aí ele pula a ponte e consegue chegar lá. E aí você vê que ele pulou realmente a ponte, né, e conseguiu. E é verdade isso? É possível fazer isso? E sim, amigos, é possível, mas com a mesma desculpa da anterior. Não é possível fazer isso com essa bicicleta. Talvez seja, mas nenhum maluco tentou até hoje, então não tem como mostrar. Mas é possível fazer com a bicicleta de mountain bike, e o nosso querido amigo Fábio Wibner já fez de novo. Tá aí pra vocês verem, é possível. Inclusive esse vídeo é bem legal, tá aí na descrição, que é o vídeo do GTA, bem famoso. Dá uma olhadinha lá depois. E é isso aí. Chegando agora na parte final do vídeo, uma última coisa que eu queria falar sobre é sobre as crews, né? Os times de ciclistas. Existem os times de ciclistas? Eles até existem, mas não são dessa forma como você vê. Eles são mais parecidos como time de esportes de verdade, assim. Eles não são essa máfia italiana que é mostrada aí, que é legal, mas não é bem assim que eles são. Pode até existir, mas não sei, eu não vejo. Mas existe um cenário underground de bicicletas, assim, de corridas, não sei se é corrida, mas um cenário underground de ciclismo na Coreia, onde você tem aí vários vídeos aí de pessoas se divertindo, andando de bicicleta, fazendo, entre aspas, drift de bicicleta, né? Freando com bicicleta de marcha única, né? Que eles utilizam muito no Windbreaker. E aí, elas até existem, mas não é da forma, não é esse monte de bandido, parece, que tem aí, né? Mas elas existem. Existe uma bem famosa, que é a do Sasha, que é a Pray for Speed, onde são vários ciclistas que correm com a mesma alcunha de um mesmo time. Eles se ajudam, né? Eles se dão visibilidade e eles vão crescendo juntos. Isso que é um time de ciclismo. Mas também existem aqueles times onde você usa para correr, né? Você entra no time para disputar campeonatos também. Eles existem e são reais, mas não essa máfia que é mostrada aí no Windbreaker, o que não deixa de ser legal também. Bom, por hoje o vídeo é só. Eu queria deixar essas curiosidades aí sobre o ciclismo e sobre o Windbreaker e quem sabe divulgar um pouco o Windbreaker, que é bem legal, e eu não vejo muita gente comentando em língua portuguesa sobre isso, né? Então eu espero ter aí ajudado a comunidade, que eu nem sei se existe, né, de pessoas que leem isso. Bom, obrigado. Se você puder deixar um like, compartilhar com a galera aí que tá vendo, né? E que não viu, né? Deixar um like aí, se inscrever, você entendeu. Valeu, até a próxima.